Ariane, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Jesus. Boa tarde para você também e para todo mundo. Quem está nessa comitiva? Pois é, uma comitiva formada por senadores brasileiros. Eu falo primeiro do senador Flávio Bolsonaro. Também estão neste grupo Magno Malta, Eduardo Girão e Damares Alves. É uma comitiva, então, voltada ao que eles estão chamando de uma visita humanitária a Carla Zambelli, que está presa em um presídio da Itália. Então, eles chegaram a Roma nesta manhã justamente para essa visita. Os senadores dizem que o objetivo é verificar as condições em que ela está presa por lá e também prestar solidariedade, dizer a Carla Zambelli que ela não está sozinha nessa empreitada aí contra especialmente a justiça brasileira. Bom, essa viagem, e esse é um ponto importante de ser destacado, não está sendo paga pelo Senado Federal. Segundo os parlamentares, é uma forma que eles mesmos arrumaram de mostrar solidariedade à colega. E além do encontro com a Carla Zambelli, os senadores Flávio Bolsonaro e Magno Malta ainda participam de um evento organizado pela direita lá na Itália, chamado de Brasil, Democracia ou Ditadura, que começa hoje, sexta-feira, e vai até a próxima segunda-feira. É um evento justamente para tratar dessas questões envolvendo as críticas que a direita, a oposição tem feito muito fortes à atuação do judiciário aqui no país, sobretudo, mas também usando o caso pontual e específico da Carla Zambelli para, de alguma forma, questionar, diz respeito a garantias legais, aos direitos humanos e o que eles costumam caracterizar como uma perseguição política aos opositores do governo brasileiro. Jesus. Ariane, o que a gente sabe sobre as condições em que a deputada Carla Zambelli se encontra na Itália? Ela tem uma cela especial? O que os parlamentares que fazem parte dessa comitiva dizem? Eles alegam que não, viu, Jesus? Alegam que são condições que colocam em risco a vida e a segurança da Carla Zambelli, que ela divide cela com outras 4 mulheres, incluindo uma mulher, isso dizem os senadores, que responde pelo crime de homicídio e que por isso eles temem pela vida da Carla Zambelli. A gente lembra que ela está presa na Itália, aguardando o julgamento de um pedido de extradição para o Brasil, a Carla Zambelli, que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal, naquele caso envolvendo a invasão hacker dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, em que foram incluídos nesse sistema documentos falsos, inclusive um falso mandado de prisão expedido, que teria sido expedido pelo próprio ministro Alexandre de Moraes contra ele mesmo. Nesse caso, a Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto foram condenados pelo STF. A Carla Zambelli fugiu do Brasil, deixou o país para ir para a Itália e foi lá na Itália justamente onde ela foi presa e assim permanece neste momento. E esses senadores, esses parlamentares fazem agora esse gesto de solidariedade a Carla Zambelli e estão manifestando preocupação com as condições em que ela está lá na Itália, nesse presídio agora. Ariane, falando um pouquinho de Carla Zambelli, o histórico dela e toda a complicação que ela teve com a justiça brasileira, a imagem que vem à mente, a gente tem até aqui, né, essa imagem para ilustrar, é uma imagem muito forte, ela correndo com a arma em punho, atrás daquele homem com quem ela discutiu. Isso foi na véspera das eleições de 2022, muitos integrantes da oposição até dizem que, como a eleição naquela época foi decidida nos detalhes, tem gente que acredita que esse episódio pode ter custado a não reeleição, ou pode ter resultado na não reeleição de Jair Bolsonaro. A gente se recorda até, inclusive, um evento que houve a presença de Jair Bolsonaro, a presença de Carla Zambelli, e ali nitidamente o desconforto de Jair Bolsonaro nem olhou para Carla Zambelli naquele momento. Foi realmente um episódio que chamou muito a atenção, marcou negativamente e muito a imagem da parlamentar. Começou com uma discussão, né, Ariane? Ela foi correndo ali com a arma em punho, o indivíduo correndo também, graças a Deus ela não atirou. E essa imagem que vem à mente, tem gente que confunde. Será que foi por conta disso a condenação? Será que é por isso que ela fugiu do país? Será que é por causa desse episódio que há um pedido de extradição sendo analisado pelas diplomacias do Brasil, da Itália? Não tem nada a ver com isso, né, Ariane?
São casos diferentes, Jesus, e você pontuou muito bem ao citar este outro caso, porque ele gerou um grande desgaste, né? Os bolsonaristas ficaram muito irritados com a Carla Zambelli justamente pelo timing em que essa situação aconteceu, e esse caso que você citou acabou rendendo para Carla Zambelli, um caso em separado, a gente destaca aqui, uma outra condenação no Supremo Tribunal Federal a 5 anos e 3 meses no regime semiaberto por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, tudo isso no bojo dessa situação em que ela, com uma arma em punho, acabou correndo em direção a um homem, isso, né, no meio da rua, lá em São Paulo, às vésperas das eleições de 2022. Lembrando que, além das condenações criminais, a Carla Zambelli também foi sentenciada, Jesus, à perda do mandato parlamentar. Só que nesse caso a decisão ainda precisa de uma análise da Câmara dos Deputados, é um processo que tramita na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e que depois deve ser levado ao plenário. Mas essa visita de agora à prisão, onde ela está justamente pelo outro caso da invasão ao sistema do CNJ, acaba sendo também comandada pelo Flávio Bolsonaro, que é um dos integrantes dessa comitiva. Isso acaba mostrando ou indicando que talvez agora a família Bolsonaro e os bolsonaristas estejam dispostos a, de fato, fazer gestos em direção a Carla Zambelli, até porque essa prisão dela na Itália e toda a situação que ela está enfrentando neste momento acaba engrossando até mesmo o discurso que tem sido adotado pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, de perseguição política, de uma ditadura da toga, de uma situação em que o Supremo Tribunal Federal acaba cometendo abusos e excessos, que são argumentos muito levantados pela oposição, e a gente não pode esquecer que estamos em ano pré-eleitoral, não é? O tempo passa muito rápido, daqui a pouco já estaremos aí nas eleições do ano que vem, e todos esses movimentos já acabam ajudando a compor ou até mesmo a fortalecer uma narrativa e uma história que acaba sendo contada por todos os lados políticos, nesse caso a oposição, que a gente tem ouvido muito falar nessa situação do Brasil, inclusive vai ser discutida pela direita por lá entre hoje e segunda-feira, e a Carla Zambelli acaba também sendo colocada pela oposição como alguém que ocupa um papel de Marte. Então essa visita acaba acontecendo também nesse contexto, num contexto todo que a gente tem acompanhado de anistia, de Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, com problemas de saúde. Então essa comitiva chega à Itália em um momento bastante sensível, também mandando recados para além do que aquilo que a gente realmente consegue ver ali a grosso modo. Ariane Bittencourt participando com a gente aqui do Poder Expresso, direto do nosso estúdio do SBT News aqui em Brasília. A gente agradece demais pela sua presença aqui, Ariane. Um ótimo trabalho para você, minha amiga. Eu que agradeço, Jesus. Bom trabalho para você. Uma boa tarde para todos.